pessoal, bora! Mais uma live. Eu sou a Sheila Peruzeto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. E hoje nós vamos falar sobre estresse. Como lidar aí com estresse? O que o estresse pode fazer por você? Então vamos lá, o que é o estresse, gente? A gente precisa entender que o estresse é algo normal, tá bom? É algo normal que todos nós vivenciamos e vamos vivenciar no restante das nossas vidas sempre. Sempre nós vamos ter que lidar com o estresse. Não é uma coisa que você vai falar assim, eu nunca vou passar por estresse. Não, estresse não me aflige. Eu estou blindada contra o estresse. Isso não existe. O estresse está aí, pega a todos e a todas nós, sempre. O que a gente precisa saber é como lidar e não deixar ele chegar no nível crônico. Mas todos nós temos estresse. Por quê? O que é o estresse? É um mecanismo de defesa do nosso organismo em situações de perigo, de ameaça. Ele coloca o nosso organismo em alerta para essas situações de desequilíbrio na nossa vida, tá? Nessas situações estressantes. Vamos pensar aí, os estresses crônicos. Você brigou com seu marido, teve um quebra-pau com ele, você entrou num alto nível de estresse, né? E teve discussão, brigou, isso foi um alto nível de estresse. Por quê? Era uma situação de perigo ou de ameaça contra você. Então você ficou estressada com a briga com o seu marido. Você sofreu um acidente, isso te estressa. Você teve outras complicações aí, brigou com o chefe, tá no momento de bater as metas, power, e não tá conseguindo, sabe que vai perder o emprego. Você entra em estresse. E aí, o que acontece com o estresse, gente? O que ele faz? Ele aumenta uns hormônios nossos, porque assim, em estresse também, a gente aciona o mecanismo de fuga, de alerta. Você passa, então você vai ser assaltado. Então você entra numa situação de estresse, o seu organismo entra em estresse, você sabe, você está sendo assaltado, imagina, você está sendo sequestrado, você está vendo que está vindo um furacão, aí uma grande tempestade, você está no carro com medo de enchente. Então todas essas situações causam estresse. Imagina você tá aí num túnel e você vê aquela chuvarada, aquela coisa, e você sabe que aquele túnel inunda. Então você tem um estresse. E aí é bom você ter esse estresse. Por quê? Porque ele libera cortisol e adrenalina, que são esses hormônios do tipo fuga, vai, faz, acontece, tenha alguma atitude. Então, o estresse nos ajuda a realmente termos uma atitude imediata. Por quê? Porque aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina, aumenta os batimentos cardíacos, assim, acelera a respiração, aumenta a pressão cardíaca, tá? Os músculos se contraem, então você fica realmente em estresse, dá até aquele tum. Essa situação de estresse aumenta toda essa carga de hormônio dentro de nós sem a gente querer. Agora vai aumentar meu cortisol, vai aumentar a adrenalina, noradrenalina. Isso tudo você não quer, mas é o que essa reação externa provoca em você. Sheila, e aí? Isso é bom? Isso é bom. O estresse é bom em situações para te livrar desse perigo, para você ter uma boa reação, sabe? Você conseguir lutar contra aquilo, para você fugir daquilo, para você ter uma ideia rápida do que fazer. Então pensa, você sabe que você está em perigo, que você vai ser assaltado, você tem que pensar rápido, concorda? O que eu faço? Mudo de caminho, vou para outro esporte. Você vê que você está nessa situação que vai acontecer um acidente, então você tem um impulso de tirar o carro, sabe? Então assim, de minimizar esse acidente. Então o estresse
é positivo, tá? Ele nos ajuda também. Tem o estresse que é positivo, e fala estresse positivo. O que ele nos ajuda? Ajuda-nos a alcançar os objetivos, as nossas metas. Pensa que você está no último dia do mês e precisa bater a sua meta para fechar o mês. Então, concorda que é um dia estressante? Concorda que nesse dia, poxa, falta pouco para bater a meta do mês e virar e eu conseguir ganhar o dobro. Imagina se a meta do mês, você dobra o seu salário e você está no último dia do mês e você vê que é possível. Concorda que você vai ter um dia de adrenalina, um dia de estresse maior para conseguir atingir aquela meta? Então, esse estresse vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então, uma leve pressão, que é esse estresse, ele vai te ajudar. Ele pode salvar sua vida. O estresse positivo, ele salva a sua vida. Poxa, viu o acidente, eu tiro, tomo atitudes rápidas, fujo das coisas. Então, isso tudo é um estresse positivo. Então, imagina a noiva, nas vésperas do casamento, antes do casamento, aquele evento todo, ver se os convidados irão, se vai ter comida para todo mundo, se vai chover no dia. Eu sei porque eu casei ao ar livre. Era janeiro, então janeiro também é o mês que chove, e eu fiz toda a cerimônia na chácara ao ar livre. Então, assim, imagina meu estresse se chove no dia. Como que ia ser? Ok, tinha um plano B, mas não era nem... Era muito melhor o plano A. Quem quer casar numa chácara, você não quer casar dentro da chácara. E meu casamento era meio-dia, eu queria casar fora. Então, eu sofri um estresse. Você fica estressada a ver se a decoração tá boa, se deu tudo certo, se as madrinhas vão chegar. Enfim, existe esse estresse que é positivo, que te traz movimento. Imagina um estresse que é mudar de casa. Por quê? Poxa, encaixotar tudo, fazer tudo, e se chega, se não chega, se cabe lá, se não cabe. Existe esse estresse, que é um estresse positivo, que nos ajuda a sermos mais ágeis, nos ajuda a tomar decisões mais rápidas, nos ajuda a movimentar. Então, esse estresse positivo é muito bom. Mudanças causam estresse, não é só mudança de casa, né? Então pensa que você vai mudar de emprego, também te causa aquele estresse, não é? Até você chegar, até você ver como que é. Eu vejo pessoas que saem de um trabalho e vão para o outro, isso gera um estresse. Como vai ser esse dia, como vai ser essa empresa que eu vou trabalhar, como vai ser esse novo trabalho. Então tudo isso gera estresse, e é um estresse, positivo. Bom, todos nós vamos passar a vida inteira. Agora, o estresse depende de uma pessoa para outra. Não é porque você está estressada com a situação que outra pessoa vai ficar na mesma situação. O estresse, ele muda. Cada um de nós tem uma história de vida, tem todo um contexto que algumas situações nos causam mais estresse e outra situação pode causar menos. Você imagina a pessoa que sofreu um sequestro. Ela foi colocada num alto nível de estresse. Imagina que ela ficou um mês, num cativeiro, ok? Concordo que ela ficou muito tempo nesse estresse, nessa coisa toda, nesse estado de alerta, de vigília sempre, hormônios lá em cima, tal. Imagina quando essa pessoa vai para a rua e ela percebe algum perigo. Concorda que o nível de estresse dela é muito maior do que a gente que não sofreu esse tipo de estresse lá atrás, né? Essa pessoa tende a ter um alto nível de estresse por conta de coisas que já aconteceram. O estresse depende de uma pessoa para outra. E depende do quê? Depende da qualidade dos seus relacionamentos. Tá? Quando você tem baixa qualidade nos seus relacionamentos, principalmente as casadas, que não tem um bom relacionamento conjugal com o seu parceiro, não são realmente parceiros mesmo, sabe? Ela tende a ter mais estresse. Por quê? Porque no casamento é um lugar onde você quer se sentir segura, se sentir amada, se sentir confortável sendo quem você é. E se você não tem isso dentro do seu casamento,
tá? Ou não sou casada, mas dentro do seu núcleo familiar, se você não tem essa qualidade dos seus relacionamentos, você tende a ser mais estressada, tá? Porque você não tem essa segurança. A sua visão geral sobre a vida, se você tem uma visão mais positiva sobre a vida, você tende a sentir menos estresse. Se você tem uma visão negativa da vida, você tende a ter mais estresse. A sua inteligência emocional, que é como você lida com as emoções. Então, a sua inteligência emocional vai te dizer muito aí como você vai lidar com as emoções. A sua inteligência espiritual, a sua relação com Deus, também vai te ditar muito aí do seu estresse, tá? Quando você tem Deus como alguém que te ama, alguém que torce por você, alguém que te criou e ama do jeito que você é, você tende a passar pelos momentos de estresse melhor, né? Porque você sabe que tem alguém que cuida de você, que Deus está cuidando de você. Então essa inteligência emocional e espiritual mais aguçada te ajuda a passar melhor pelo estresse. E às vezes é a própria genética também. Existe aí, eu vi estudos, que às vezes a própria genética nos faz mais estressados. Pena isso, né? E aí, o que acontece? Sheila, ok, passei por esse estresse normal, e tem essas pessoas que cada um lida com o estresse de uma forma. Às vezes, sabe qual é o X? Tem vezes que a gente olha a pessoa, ela é tão calminha, e a gente acha que ela não se estressa. Eu sou desse tipo, que eu sou calminha, eu não explodo, eu não saio gritando, batendo. Então a gente acha que pessoa estressada é aquela que esbraveja, que chuta o balde da barraca, que fala. Não é. As calminhas, como eu, também ficam estressadas. Só que é gente que verbaliza, que fala, que chuta, que xinga, que vai pra frente, fala, você me estressa, e nananã, e põe tudo pra fora. E tem gente que põe pra dentro, tá? E se estressa e vai causando sintomas. Não tô falando que quem bota pra fora é bom e quem engole é ruim, porque todos têm sintomas, independente. Porque às vezes você falando também, aquilo você magoa outras pessoas, aí depois você fica mal, e aí vira um círculo, né, vicioso. Então eu não tô falando que é bom ou ruim, eu só falo que as pessoas têm diferentes formas de lidar com o estresse. E não é porque a pessoa é calminha, porque tem a calminha estressada. E aí causa muitos sintomas físicos em nós. Às vezes você fica com dor no peito, é o que eu te falo do pânico, da aceleração cardíaca, né? Por isso que tem a ver ansiedade, pânico, por quê? Porque um alto nível de estresse por muito tempo, você vai estar liberando por muito tempo no seu corpo cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios do wow, do pra frente, do acelero, isso por muito tempo. Esse estresse, por muito tempo, ele vai te causar sim mais ansiedade e ele vai te causar sim uma síndrome do pânico lá na frente. É tudo uma decorrência, eu falo que eles são tudo ligadinhos e a gente vai dando nomes diferentes. A síndrome de burnout, que também é uma síndrome de pessoas altamente estressadas, principalmente com o trabalho, começa no estresse, e aí ela vai até que chega um alto nível, porque esses hormônios ficam por muito tempo ali, e aí aumenta a sua pressão arterial, te dá problemas cardíacos, porque pensa, esses hormônios que aceleram o batimento cardíaco, esses hormônios aumentam a pressão arterial, os músculos se contraem, porque é uma situação de estresse para fuga, para você resolver rápido. E aí depois que você resolveu rápido, você tem que o quê? Resolvi, amenizei, relaxei. Agora as pessoas que não conseguem fazer isso estão sempre em estado de alerta, sempre muito preocupadas, sempre muito vigilantes, sempre a mil. Tudo para elas é preocupante,
tudo para ela é um perigo, você entende? Então ela fica acionando esse sistema dentro dela por muito tempo, aí dá os sintomas físicos. O sintoma físico, ele pode dar no agudo, tem gente que fica nervosa, passa por um estresse, já fica com diarreia, não é? Dá até ânsia de vômito, pode ter, mas o prolongar disso, gente, dá dor no peito, aumento da pressão arterial, tontura, cai cabelo. Você já viu aquelas pessoas, gente, que cai um tufo de cabelo? Eu já tive amigas que cai assim uma bola, faz uma bola e cai um tufo de cabelo. E faz os exames, não tem nada. Por isso que você vai no médico, muitas vezes ele fala que é estresse. Por quê? Porque muitas vezes não dá nos exames. Isso é estresse puro. É você passar por um estresse por muito tempo. Então dá sintomas físicos em nós, nos dá sintomas emocionais, que é aí essa depressão, o pânico, o cansaço mental, a perca de memória. Pessoa que fica com alto índice desses hormônios por muito tempo, às vezes perde a memória, perde a concentração, fica irritada mais do que o habitual, sabe? Assim, sempre tá estressada, sempre se estressa, tá sempre irritada, tá sempre dando uma patada. E aí, o que você precisa fazer? Primeiro, o que você precisa identificar? Que tipo de problemas eu estou passando que tá me gerando esse estresse por um bom período de tempo? Vou citar aqui alguns problemas externos que podem te causar estresse por muito tempo. Problemas financeiros. Pensa assim, você ter problemas financeiros por muito tempo e você ter cobrador batendo na sua porta, você não honrando com os compromissos e aí te corta a luz, ou você fica desempregado por um bom período de tempo. Isso tudo vai te gerando aquela tensão. Você vive sobre o estresse. Deixa eu ler aqui a Lu Valente. Eu passei por tudo isso desde 2016, ex-bancária, 28 anos, demitida depois de uma separação de 26 anos. Depois veio o Alzheimer da minha mãe, infarto do meu pai. Minha mãe faleceu depois de 10 meses. Então você imagina, olha a Lu, meu pai faleceu e agora a menopausa. Socorro, hein, Lu? Socorro. Qual foi a causa do estresse dela? Vários acontecimentos juntos. Foi demitida do emprego, teve a separação, aí depois veio o Alzheimer da mãe, o pai deu infarto, a mãe faleceu. Então, às vezes existem situações que você, sabe quando você fala assim, gente, não para de acontecer coisas ruins? Vocês já tiveram essa sensação? Poxa, agora veio a avalanche, o que vai acontecer? Né? Que é tantas coisas ruins acontecendo, um fato atrás do outro. Então você concorda que ela ficou muito tempo nesse alto grau de estresse? Muito tempo em vigília, muito tempo assustada, muito tempo tendo que digerir as coisas. Então isso gera um alto grau de estresse. Problemas familiares, você passar por uma separação, isso te causa um alto nível de estresse. Às vezes problemas com família, com pai, com mãe, os pais se separam, problemas com irmãos, briga de irmãos, desfaz sociedade. Você passa doenças na família, igual a Lu aí. Então às vezes você tem um familiar seu doente por muito tempo. Eu tava com uma amiga que o pai dela faleceu de câncer, ela tá 1 ano. Era um câncer assim muito agressivo, era um câncer de pâncreas, é um câncer muito agressivo, que judia muito da pessoa. Ela passou muito tempo com um alto nível de estresse, né, de preocupação, de você estar ali vigilante o tempo todo. Então isso te ajuda a ter esse estresse crônico, problemas com o trabalho. Por isso que tem a síndrome de burnout, que vem do estresse crônico. Poxa, um trabalho que eu tô na pressão o dia todo, eu não gosto do meu trabalho, não gosto das pessoas que estão lá, não é um trabalho que me favorece. Isso vai te gerar um alto nível de estresse.
E quanto mais tempo você ficar nesse tipo de trabalho, mais estressada você vai ficar. Perceba o que é. Às vezes, grandes mudanças de vida. Eu já vi pessoas passarem por um estresse. Poxa, eu mudo de lugar. Eu tô acostumada aqui no Brasil, que é calor, amo praia, amo tudo. De repente, eu vou mudar e mudo para um outro lugar, tá? Mudo para uma cidadezinha do interior do sul, super gelada, que não tem praia, não tem o sol que eu gosto, sabe? Então, essas situações também vão te causar um alto nível de estresse. O que você tem que perceber? Que situações da minha vida, que momento eu estou? Será que esses momentos são ruins assim? Eu estou passando e estou deixando ficar nesse estresse crônico? Isso é uma das causas externas. Outra das causas são as internas, gente. Às vezes tem problemas que acontecem. O que você pode fazer com esse problema? Entender que esse problema é uma fase. E não vai, nenhum problema dura para o restante da sua vida se você resolvê-lo. E nem a Lu falou, poxa, foi demitido. Ok, fui demitido, triste, mas ela vai conseguir um outro emprego. Poxa, estou com problemas financeiros, mas o que eu vou fazer para resolver? E ir resolvendo. Estou com problemas familiares, o que eu posso fazer para resolver? Estou com problemas no meu trabalho, o que eu posso fazer para resolver? Entender que é uma fase e o que eu posso fazer para resolver esse problema e acabar com esse estresse. Essa é uma das coisas, tá? Agora, existe aquele estresse que é interno. E aí que você vai precisar entender para lidar com ele, tá? O que é o estresse interno? Ser uma pessoa muito pessimista. Tudo você vê o lado ruim. Tudo você vê o que não dá certo. Tudo você vê que vai dar errado. Concorda que isso vai te gerar um nível de estresse interno? Por quê? Porque tudo você olha pelo lado ruim. Essa sua visão de vida negativa, isso vai te prejudicar. Isso pode te causar um estresse por conta dos seus próprios sentimentos pessimistas. O que você pode fazer? Praticar um olhar positivo. Praticar de você olhar o lado bom das coisas, praticar a gratidão, né? Ser grato pelo que você tem, se apegar naquilo que você tem, às vezes se apegar no que você tem controle, tá, gente? Porque tem algumas coisas na nossa vida que a gente faz, mas a gente perdeu o controle, né? Eu não tenho mais controle, e aí eu fazer o que está no meu controle a partir do que eu posso. Então, vamos supor, vou te dar um exemplo meu. Eu tô para fazer um negócio na internet, deu problema no meu Facebook. Deu problema, nós fizemos tudo para arrumar, ainda não conseguimos, só que a gente não tem o controle de arrumar nós, o Facebook, por nós mesmos. Então, nós vamos ter que mudar a estratégia naquilo que a gente tem controle, naquilo que eu tenho controle. O que você tem controle que você pode mudar? E esquece o que você não tem controle, porque você só vai criar mais ansiedade, mais estresse. Então, expectativas irreais. Criar uma expectativa irreal. Criar altas expectativas sempre vai te causar estresse. O perfeccionismo. Perfeccionismo causa estresse, gente. Por quê? Porque você sempre tá ali, estressada, que precisa fazer o melhor, que precisa fazer e precisa estar perfeito. Existe algo que vai ficar perfeito sempre? Perfeccionista fica num nível de estresse, com certeza. Por quê? Porque não vai sair perfeito e aí se culpa por não ter feito, outros já fizeram. Então, o perfeccionismo. O pessimismo, achar que vai dar tudo errado, as expectativas muito altas, tá? Expectativas irreais, você acha que vai acontecer tal e tal coisa, e aí não acontece, e aí você se decepciona, mas você já ficou estressada, pensando e querendo que aconteça.
Sheila, como que eu lido, né, com essas coisas? Você vai precisar mudar a sua visão aí. Se você tem uma visão pessimista das coisas, mude o seu olhar. Olhar para o lado bom das coisas, praticar gratidão. Falo que pessoas que praticam realmente a verdadeira gratidão, essa conexão com Deus, né? Saber que nem tudo você vai ter o controle, você não vai ter o controle sobre a tempestade, mas você tem controle sobre o seu barquinho na tempestade, né? O que você vai fazer com o seu barquinho na tempestade? E a tempestade não dura para sempre. Depois da tempestade vem o mar tranquilo. O problema é você estar na sua cabeça que você passou por aquela tempestade e a vida inteira agora você vai ter tempestade na sua vida. E aí você fica com aquele pessimismo, porque você passou uma tempestade grande, né? E você quase virou o barquinho, quase deu tudo errado, e aquelas ondas gigantescas, e você com um barquinho pequenininho, agora afundou, agora quebrou, e você passou por um turbilhão, né? Nessa tempestade toda, você passou por um turbilhão gigantesco, emocional, físico. Você acha que aquela tempestade não vai ter fim. Só que a tempestade um dia ela acaba. E depois que a tempestade acaba, o sol se abre e o mar fica pleninho, pleninho. Então existe sim o momento da tempestade, mas existe sim o momento onde ela acaba e o sol se abre e o mar fica pleninho de novo para você navegar. Só que você não vai ter o controle das tempestades na sua vida, mas você tem o controle do seu barco, de o que você fazer em cada tempestade que vier, e saber que a sua vida não vai ser uma tempestade a vida inteira. Essa tempestade vai passar, né? Eu gosto de um trecho na Bíblia que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que está dizendo? Pois você pode chorar um dia, você pode ter os momentos ruins, mas a alegria virá. A sua vida não é só de tempestade. A sua vida também é de sol, é de mar calmo, é depois de um mar mais agitadinho, uns ventinhos que passam e você vai passar por ele. Saiba que você tem o controle desse barco na sua mão. Você não tem o controle sobre o mar, nem o tempo, se vai estar bom ou ruim, se vai vir em tempestade ou se vai vir num tempo de bonança. Nós não temos esse controle. Mas nós temos o controle do nosso barquinho, temos controle sobre como nós vamos passar por essa tempestade. Eu escolho, a gente fala que consigo lidar com isso, mas você escolhe como você vai passar pela tempestade. Você vai passar por ela gritando, aflita, ou você vai saber que isso é uma fase, isso é um período, você vai sim lutar, você vai sim dirigir da melhor forma, você não vai deixar o barquinho virar e se explodir no penhasco, não vai deixar ser jogada na montanha, porque você vai estar ali, ó, virando o leme para o outro lado, sim, porque você tem o controle dele, e vai pegar a melhor rota, vai olhar ali na sua bússola e vai ver qual a melhor rota para sair daquela tempestade. É isso que você precisa fazer. Saber que você não tem o controle do mar, mas você tem o controle sobre o seu barquinho, tá? E se você tem o controle sobre as suas emoções, você tem o controle sobre o estresse. Então pratique a gratidão, tenha baixas expectativas, seja menos perfeccionista. Isso vai já te ajudar muito, tá? Nessas situações aí, nesse mar agitado, que muitas vezes a gente entra, não é não, gente? Às vezes a gente entra num turbilhão de mar agitado que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente entra num turbilhão, mas sabe que isso passa, os furacões passam, o terremoto passa, tudo passa, nada é para sempre, né? O sol, ele vem e vai, a lua vem e vai, as estações
vão e vêm. Se é assim na natureza, gente, se nem na natureza tudo é flores o tempo todo, não é? Pensa numa flor, gente. Deus fez a natureza para a gente ver a natureza e a gente aprender com ela que a flor não dá o ano inteiro. Que flor que dá o ano inteiro? Que fruta que dá sempre o ano inteiro? Não existe as épocas, né? Poxa, agora é a época do morango. Amo morango. Eu gosto quando vai chegando no friozinho, você faz aquele fondue com morango, aqueles morangos grandes, bonitos. Vem quando? Vem agora, na época de frio. Só que na época de frio tem flores, muitas flores não florescem nessa época. Tem outras que florescem no inverno. A hortênsia, ela floresce no inverno. Só que tem outras plantas que não florescem no inverno. Vão florescer no verão, na primavera, no outono cai tudo. Tem várias plantas que cai tudo, fica peladinho. Eu tinha um ipê branco, ele era lindo quando ele dava as flores, mas ele dava as flores numa fase dele. Nas outras fases ele não era nem tão bonito assim. E tinha uma fase que ele estava horrível. E ele me dava um trabalhão, aquele meu ipê branco. Por quê? Porque caía aquele monte de folhas e eu tinha que limpar tudo. Então, assim, a natureza tem fases. As plantas têm fases boas que florescem, estão felizes e fazem que caem todas as pétalas. E ela não está assim tão vistosa, tão formosa, mas o que segura elas? As raízes fortes. O que segura uma árvore? A raiz forte. Ela passa por vento, ela passa por tempestade, ela passa por sol, ela passa por tudo. E o que segura nela? As raízes fortes. Não faz ela cair com um simples ventinho. Então você tem que criar raízes fortes, emocionais dentro de você. Então quanto mais raízes fortes, emocionais e espirituais você tiver, melhor você vai passar pelos estresses que a vida vai te dar. Porque vai dar, gente. Nós não vamos estar no topo sempre. Assim como o sol não está toda hora para cima, assim como existem as estações, assim como existe o mar revolto e o mar calmo, nós somos assim também. Nós não somos uma estabilidade e a nossa vida vai ser assim, a nossa vida vai ser assim. E quando está lá no eletrocardiograma, se tiver assim, o que aconteceu conosco? Se tiver assim, pip, ou tá assim, pip, 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 sobe e desce aquele aparelhinho. Ou quando ele faz assim, pip, o que aconteceu? Morremos. Não vai existir a estrada perfeita, vida perfeita, tudo que esteja sempre bem todos os dias. A nossa vida é feita de altos e baixos. Mas a gente tem que ter raiz forte, tem que ter o controle do nosso barquinho forte, saber aonde a gente vai, e raízes fortes emocionais e espirituais. Saber que a gente tem um Deus que zela por nós, que a gente pode recorrer a Ele a qualquer momento. E termos raízes emocionais fortalecidas com qualidade de relacionamentos. Relacionamentos que nos ajudam a passar pelas tempestades da vida. Construirmos esses relacionamentos à base de perdão, à base de cuidado, cuidar das outras pessoas no tempo de aflições delas, para quando chegar o seu tempo de aflição, essas pessoas também te ajudarem. É tudo sem ter uma fórmula, mas é tudo você olhando para você e vendo, poxa, onde que eu estou? Realmente é uma fase, vai passar, não é? E todo mundo entra por ela. Falo que o Brasil, eu estava vendo um estudo, o Brasil é o segundo que tem maior índice da síndrome de burnout, que é uma síndrome de alto nível de estresse no trabalho. Nós somos o segundo país. Você quer estar dentro dessa estatística? Não, né? Aposto que não. Esses dias eu vi o MC Gui, 20 anos, um funkeiro lá, um MC, com estresse. Muitos compromissos, muito trabalho, quer fazer tudo, quer abraçar tudo, né, gente? Alguma mulher aí que quer fazer tudo, quer abraçar tudo, quer dar conta de tudo, quer, sabe? E foi parar no hospital, foi fazer exame, estava tudo bem, era uma síndrome de estresse. Tudo são fases. Então perceba se às vezes o trabalho tá te estressando muito, não sei o que. Poxa, será que não é um tempo de eu dar um tempinho? Tá muito forte, tô muito sobrecarregada, dividir as tarefas,
conversar com os meus superiores, o que a gente pode fazer para melhorar, como está, ou ver, não, é uma fase, ok, essa fase vai passar, depois eu vou melhorar, né? Gente, quem não passou por estresse nessa pandemia? Quem não passou por estresse, por ansiedade, por tudo isso? Essa pandemia veio para testar isso em nós, não é? Vamos combinar. Quem não passou aí por um período de estresse, agora quem tá aí nesse estresse há 1 ano e tralalá, vai ter problemas. E nós vamos ter as fases. Estava vendo a Fernanda Gentil, aquela que era do Sport TV, ela também aos 23 anos adotou uma criança que era filho da tia dela que faleceu, e ela com 23 anos conseguiu, adotou a criança, então ela perdeu a tia, pegou uma criança, o trabalho, ela estava para entrar no Sport TV, ela teve uma crise de estresse, né? De tanta coisa querendo resolver ao mesmo tempo. Então perceba também se a sua crise de estresse não é de querer resolver 1000 coisas ao mesmo tempo, e você fica, e aí perceba se você fica com o coração acelerado, né, mãos suadas, sentir até uma falta de ar, você pode estar numa crise de estresse, tá? E dá para sair dela. E aí eu vou até lançar um desafio, depois eu vou colocar mais informações lá no meu stories, mas eu quero lançar um desafio, porque eu tenho visto muita gente aí estressada, desequilibrada. Essa pandemia deu uma desequilibrada em todas nós, não é? Eu vou lançar um desafio de 14 dias num grupo de WhatsApp com aula comigo via Zoom. Então você entra lá, tá o link na minha bio, tá? Entra no grupo de WhatsApp, eu vou ter meu acompanhamento aí por 14 dias. Nós vamos ter desafios diários, eu vou dar aula para vocês via Zoom, particular, tudo para tentar equilibrar a sua vida, e você ter uma vida mais leve. Pega lá no link da minha bio, tem lá já o grupo para você entrar. Entra lá, vai ter as instruções de como vai funcionar o grupo, e nós vamos ficar juntos por 14 dias. Olha que máximo, gente, vamos ficar juntos aí por 14 dias, um desafio por dia, conteúdos exclusivos, especiais, e nós vamos estar juntas aí para você ter realmente uma vida mais leve. Porque às vezes você não consegue colocar as coisas em ordem, você entra num grau de estresse, gente, eu sei o que é, que você às vezes não consegue raciocinar por onde eu começo, né? E existe um começo, existe um fio da meada que você pode pegar e começar aos poucos a sair disso. Viu? Dá para ter uma vida equilibrada, sim, né? Dá para melhorar o estresse, sim. Não parar com ele, porque nós nunca vamos conseguir isso, né? Mas para ter uma vida mais leve, dá sim. Dá para passar a tempestade de uma melhor forma. Dá para passar ela chorando, se desesperando, ou dá para passar ela vigilante no controle e sabendo que é uma fase. Então, para hoje, pratiquem a gratidão, entendam, né? Pega o que eu falei, veja que é uma fase, veja se é o problema, vê como você trata esse seu emocional para sair dessa. E se você quiser minha ajuda, eu posso ajudar vocês aí nesse desafio da vida equilibrada. Coloquei como um desafio pra gente aí, quem quiser entrar, o link vai estar na minha bio, é só apertar lá, já entra pro meu grupo de WhatsApp direto. Legal? Aí de lá a gente vai conversando e eu vou dando as instruções de quando começa. Obrigada por estar aqui comigo, gratidão, fiquem com Deus. Grande beijo, gente.